should take it slow. Olá pessoal, meu nome é Francisco e hoje abordaremos um pouco sobre Hilda Hilst. Hilda de Almeida Prado Hilst nasceu em Jaú, São Paulo, no dia 21 de abril de 1930. Ela era filha de Apolônio de Almeida Prado Hilst, fazendeiro de café e jornalista, e de Bedecilda Vaz Cardoso, imigrante portuguesa. Hilda, ela estudou Direito na Universidade de São Paulo, né? E Hilda também entrou para a literatura com seu maior projeto literário, publicado como Presságio, né? Que foi um livro de poesias. E em 1951 publicou Balada de Alzira. Neste mesmo ano de 1951, ela foi nomeada curadora de seu pai. E em 1952, Hilda Hilst graduou-se no curso de Direito pela Universidade de São Paulo. E a partir de 1954, dedicou-se sua vida a projetos literários. Entre 55 e 62, publicou diversas obras de poesia. Por exemplo, Baladas do Festival e Ode Fragmentária. No ano de 1966, o pai de Hilda Hilst falece logo após ser diagnosticado com esquizofrenia. Esses episódios tornaram-se motivos recorrentes na sua obra e, em 1965, mudou-se para Campinas, onde passou a morar na Casa do Sol. Em 1968, Hilda casa-se com Dante Casarini. E neste mesmo ano, ela escreve peças teatrais como O Visitante e O Novo Sistema. Em 1970, Hilda entra em uma nova perspectiva e se inicia na ficção com o livro Fluxo Floema. Em 82, ela escreve A Senhora D, que foi posteriormente adaptada para o teatro. No ano de 1985, ela se divorcia-se do marido. Em 1990, a publicação do O Caderno Rosa de Lori Lembe, e em 1992 publica Bufólicas, que seriam poesias satíricas. Uma das características literárias de Hilda Hilst é de sua personalidade marcante e de temperamento transgressor que ia de encontro aos costumes da época. Fez parte da geração da poesia brasileira que foi denominada Geração de 45. Era contra o prosaico superfluo e entendia que as conquistas dos poetas de 1922 deveriam ser abandonadas. Ela rompe também com um tom clássico literário. Os temas abordados na sua poesia retratavam uma solidão, uma morte, um amor, a loucura ou misticismo e o amor erótico. A data de falecimento de Hilda Hilst é de 4 de fevereiro de 2004, em Campinas, São Paulo. Agora nós podemos observar uma reportagem feita por Gabi Albiero sobre Hilda Hilst. Eu sou bastante complicada, porque eu escrevo tudo que não sou eu mesma. Em vez de eu escrever a minha vida, por exemplo, eu escrevo tudo por fábulas. Por isso que eu sou raramente compreendida. Parece que Jesus também falava assim, por fábulas, né? Hilda Hilst é uma das poucas autoras que escreveu em 3 gêneros literários: poesia, prosa e ficção. Ela faz uma narrativa muito labiríntica, com um discurso bastante difícil. Até uma das razões pelas quais ela não é muito assimilada pelo público em geral é por causa da dificuldade da narrativa dela. Foi com 33 anos que entendeu que, para escrever, deveria se afastar da vida agitada que tinha em São Paulo. A escritora se refugiou neste sítio em Campinas. A partir daí, se dedicou plenamente à literatura. A
Casa do Sol, ela é em si obra da Hilda, né? A Hilda, ela fez a casa, né? Aqui o bairro todo era fazenda da mãe dela. Ela, num certo momento da vida, ela chegou à conclusão que das duas, uma, ou ela vivia aquela vida que ela vivia até então, mundana, de festas e tal, ou ela fazia a obra dela. Então ela construiu aqui a Casa do Sol para isso. Foi aqui, na Casa do Sol, que Hilda Hilst escreveu toda a sua obra, desde 1965, quando se mudou para cá, até 2004, o ano da sua morte. A minha casa é guardiã do meu corpo e protetora de todas as minhas ardências, e transmuta em palavra, paixão e veemência. Essa casa, ela foi chamada de sagrada pela própria Hilda. Dizia, esse espaço todo aqui é sagrado. Ela sentia a casa assim. A Casa do Sol acolheu diversos artistas, escritores, pintores, atores, matemáticos, compunham o que a escritora chamava de família eleita. Olga Bilenque, artista plástica, é uma das amigas de Hilda que morou no sítio. Hoje, ela é uma das responsáveis por cuidar da casa e do Instituto Hilda Hilst. Nossa vida, eu não canso de contar tudo de novo. Foi uma vida completamente especial, alegríssima, todo mundo aqui. A Hilda dizia, eu tenho a vocação da felicidade. Todo mundo aqui era muito sonoro, muito realizador, muito artista. Foram dias inesquecíveis e estão sendo ainda. Hilda resolveu fazer a casa perto da Figueira Centenária. E não foi por acaso que a primeira coisa construída foi a mesa de pedra aos pés dela. Pedra, simbolizando que passaria o resto da vida ali. A Figueira Centenária é o grande cenário de inspiração de Hilda Hilst. Considerada sagrada pela escritora, foi aqui, debaixo dela, que vários artistas se reuniram. Além dos artistas, Hilda também acolheu vários cães. Apaixonada por animais desde criança, na Casa do Sol, ela já chegou a abrigar aproximadamente 100 cachorros. Hoje são 10. A maior parte deles são filhotes dos que viveram com Hilda. Quanto mais conheço o ser humano, mais gosto dos meus cachorros, dos cavalos, das vacas, etc. Hilda não se importava quando diziam que ela era obscena, emética, difícil, louca e até puta. Me chamavam sempre de puta. Aquela mocinha puta. Eu não me importava mesmo. O grande aborrecimento da escritora era o de não ser lida. Ela, que dizia que ser esquecido é estar morto. A literatura da Hilda era difícil de encontrar. Ela era lindamente editada, mas ela era muito mal distribuída. Ela não era distribuída, não é nem que ela era mal distribuída, ela não tinha distribuição. Então, tanto que a minha mãe sempre conta uma história que ela foi uma vez no cabeleireiro lá em São Paulo, no Jaque Janine. Daí ela sentou lá, do lado, sentou um cara que estava lendo o livro da Hilda. Daí ela virou e perguntou, você é amigo da Hilda, né? Daí ele falou, sou. Porque era a única forma de você, isso nos anos 70, isso era a única forma de você ter acesso ao livro, era vindo aqui e a Hilda te dando. Hoje, reconhecida como uma das escritoras mais importantes do país, Hilda vive na memória de quem fala dela, nos olhos de todos aqueles que leem os livros e nos projetos culturais que propagam a história da autora. O acervo da Casa do Sol, ele agora está sendo todo restaurado, higienizado, catalogado, e no fim ele vai ser digitalizado. É um projeto longo, é um projeto de 18 meses, mas no fim desses 18 meses ele vai estar inteiro digitalizado e disponível online para quem quiser acessar em qualquer lugar do mundo. Uma das grandes indagações de Hilda era se um dia seria alguém na literatura. A disciplina, a coragem de escrever e de enfrentar a trajetória difícil trouxeram uma resposta afirmativa. Se ser lembrada é viver, foi na literatura que Hilda Hilst se imortalizou. E é evidente que uma mulher como essa, mesmo no momento de abertura e tudo mais, com certeza deve ter sofrido muito preconceito nos meios literários, nos meios sociais, nos meios familiares, né, que ela frequentava, sem sombra de dúvida. Desde sempre a alma em vaziez. Buscava nomes, tateava vincos, acariciava dobras. Quem sabe se nos frisos, nos fios, nas torçuras, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo, nos mínimos, um dia a luz, o entender de nós todos o destino. Um dia vou compreender. Compreender o quê? Isso de vida e morte, esses porquês.